Não sei quanto a você, mas eu gosto muito do calor. Eu estava tão ansioso por uma época como essa. Dias ensolarados, quentes, e eu quero dizer para você, se depender de mim, vai esquentar mais. E bastante. Se prepare, viu? Se você não tem ar-condicionado em casa, vá pensando. Tenha o custo da energia, mas isso é uma outra coisa. Graças a Deus por um dia bonito, um dia de sábado tão especial, onde a gente tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, não é? Você gostaria de repente, desejar um feliz sábado a alguém que você ainda não cumprimentou? Gostaria de fazê-lo? Podemos fazer isso? Muito bom. Por isso que o salmista já dizia, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Refletirmos sobre a semana passada, como Deus nos abençoou mais uma vez, nos protegeu, nos sustentou. Louvado seja Deus por isso, né? Eu quero desejar um feliz sábado também aos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, talvez alguns bem longe, bem distantes da gente aqui, e me permitam mandar um abraço ao irmão Ademar, que eu sei que está nos acompanhando. Eu cheguei aqui, perguntei para a irmã Dertia como é que ele estava, e depois de me dizer alguma coisa sobre como ele está, disse, ele está assistindo. Então eu vou mandar um abraço direto aqui. Então, irmão Ademar, um forte abraço, viu? Queridos irmãos, nesta manhã, eu gostaria de lhes falar sobre um assunto que talvez pareça um pouco árido e cansativo em alguns momentos, mas eu quero fazer aqui um apelo, um convite, que você busque manter o seu foco o máximo que você puder, porque eu acredito sinceramente que a palavra de Deus ali no final, ela vai ter para nós uma mensagem de conforto, de esperança. Nós nos sentiremos amparados por aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar hoje. E eu gostaria de começar, eu vou pedir aqui que os irmãos lá do audiovisual, muito obrigado. Nós vamos usar em alguns momentos aqui a tela. Eu gostaria de começar falando sobre o título que colocamos para a mensagem de hoje: o ruim e o pior. É verdade que este final de semana é um final de semana especial, como já mencionou aqui o pastor Emanuel. Mas eu não gostaria que você pensasse neste momento no contexto político em que nós estamos, tá? Apesar de o título ser o ruim e o pior. Não é nessa direção que nós vamos caminhar, por favor. Eu gostaria de ler um texto da senhora Ellen White que está... Será que vai? Isso. Este texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, lá nos diz assim: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Queridos, o livro de Daniel é fundamental que nesta época nós o entendamos o máximo possível, bem como o livro do Apocalipse. Daniel, de 10 até o capítulo 12, é uma unidade. É um bloco que nós temos dentro deste livro, e ali nós temos o relato da quarta profecia do livro. E é curioso que apesar deste texto que nós lemos aqui,
talvez você concorde comigo, o capítulo 11 de Daniel talvez seja aquele que nós menos conhecemos e, quem sabe, menos pregamos a respeito dele. Agora, seria importante nós nos lembrarmos de um conselho que o pastor Tiago White deixou, um grande estudioso das profecias. O pastor Tiago White falava que quando tratamos de profecias não cumpridas, nós precisamos ter muita cautela. Precisamos ser bastante cuidadosos. E isto se aplica a Daniel capítulo 11. Mesmo que o texto diga que as profecias que aparecem ali, as mensagens, os detalhes que são ali mencionados, já quase se cumpriram completamente, mas não é um texto todo cumprido, realizado. Então essa cautela se faz necessária. Eu queria mencionar aos irmãos, eu não sou colportor e não teria problema nenhum em ser, porque é uma atividade nobre da nossa igreja. Também não sou representante das lojas dos céus, mas eu gostaria de sugerir fortemente que você tivesse esse livreto aqui na sua casa. Talvez alguns já o tenham, Os Segredos de Daniel, do professor Jacques Ducan. Esse é um material que recentemente foi lançado aqui pela CPB. O livro é pequenininho, mas é um material muito valioso, muito útil. E se você gosta de estudar as profecias, deverá tê-lo com certeza. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Daniel capítulo 11, e eu gostaria de apresentar uma proposta que este autor sugere para nós interpretarmos este capítulo tão especial da Bíblia. Nós vamos dividir o capítulo 11 de Daniel em 3 partes principais. A primeira delas vai do verso 1 até o verso 4. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, então. Daniel capítulo 11. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler alguns versos, de maneira que a gente consiga ter uma ideia daquilo que o profeta está relatando aqui. O primeiro bloco, então, vai mais propriamente do verso 2 até o verso 4, mas vamos ler a partir do verso 1, onde a Bíblia diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Paremos aí por enquanto. Essa visão foi dada ao profeta Daniel no 3º ano do rei Ciro. Apesar de que o verso 1 menciona Dario, o capítulo 10, que faz parte da profecia, fala que ela foi dada no 3º ano de Ciro, por volta ali do ano 536, 535. Daniel está com cerca de 88 anos de idade, mais ou menos, com esta idade já bem avançada. E quando você lê o capítulo 10, você vai perceber que Daniel está orando por entendimento, para compreender as coisas que deverão acontecer. Por isso que no verso 1, o anjo Gabriel se manifesta dizendo que já estava lidando com a situação há vários dias, diz o capítulo 10, e mesmo no primeiro ano do rei Dario. Ele recua 2 ou 3 anos, dizendo, olha, já naquela ocasião, na queda de Babilônia, quando surge o Império Medo-Persa, com este rei, o rei Dario, o anjo diz, ali já estava atuando, já o estava fortalecendo, para mostrar que Deus, em todo o tempo, Ele está trabalhando pelo seu povo.
O verso 2 que nós já lemos fala de que ainda surgiriam 3 reis a partir daquele momento. E quando nós olhamos a história a partir do reinado de Ciro, então nós encontramos os próximos reis que foram Cambises, Dario, Xerxes, ou então chamado de Assuero, que é mencionado no livro de Esther, e finalmente o 4º rei, que é Artaxerxes. O verso 2 fala que este 4º rei seria diferenciado porque ele teria grandes riquezas. Seria muito mais rico do que os anteriores durante a sua administração. E utilizaria estes bens materiais para fortalecimento de seus exércitos e para enfrentamento dos gregos. E foi exatamente isso que fez o rei Artaxerxes, segundo a própria história tem comprovado de forma clara e abundante. Voltemos à Bíblia agora no verso 3, que diz assim: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado, e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Aí nós já lemos o verso 4 também. A Bíblia faz aqui claramente uma referência a Alexandre o Grande. Quando nós estudamos as 3 profecias anteriores de Daniel, nós precisamos relembrar que existe um conhecimento acumulado. Ao estudarmos a última profecia, precisamos nos lembrar das anteriores e juntarmos as informações, porque existe um paralelismo em todas elas. Elas falam basicamente dos mesmos eventos, apresentando detalhes diferentes, às vezes acrescentando, às vezes omitindo. Daí a importância de estudarmos todas as profecias em conjunto. E nós vamos entender que a Bíblia está falando aqui mais uma vez de Alexandre o Grande, este rei poderoso que teria grande domínio. E diz que no auge do seu reinado ele seria quebrado. E a partir deste acontecimento, a partir de sua morte, nós entendemos, e a história é clara, que o seu reino foi dividido em 4 partes, entre os seus 4 principais generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Cada um pegou uma parte do Império Macedônico ou Império Grego. Esse verso que nós lemos aqui, o verso 4, diz assim: o seu reino será arrancado, o verso 3, aliás, e passará a outros fora de seus descendentes. Aliás, é o 4 mesmo. Passará a outros fora de seus descendentes. Podemos imaginar que a Bíblia esteja se referindo aqui rapidamente, numa breve pincelada, ao Império Romano, que é aquele que viria depois do Império Macedônico. E que em outros capítulos de Daniel merece uma atenção maior e bem especial, mas aqui apenas uma pincelada. Entendemos que neste verso 4 a Bíblia esteja falando do Império Romano, no seu período pagão. Mas o foco do capítulo 11 seja justamente naquilo que aconteceria depois do Império Romano. Daí apenas uma breve pincelada. Dessa forma, nós temos um resumo do primeiro bloco do capítulo. E eu gostaria de passar ao segundo bloco, que compreende os versos 5 a 39, a maior parte do capítulo. E nós não vamos ler esta parte. Eu quero apenas mencionar alguns detalhes importantes, porque aqui nós temos possíveis interpretações. Este é um texto em que nós não temos condições de chegar e bater o martelo e dizer, olha, é assim. Isto se refere exatamente àquilo. Existem algumas possibilidades, como esta que estou lhes apresentando.
A Bíblia fala neste bloco, do verso 5 ao 39, de um outro conflito. Agora, deixando de lado o conflito entre persas e gregos, isso já é coisa do passado. A Bíblia agora foca sua atenção no conflito entre duas personagens, o chamado Rei do Norte e o Rei do Sul. Todo este bloco está focado nesta guerra entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Quem são estes reis? Segundo a linha de interpretação tradicional desta profecia, aquela que tem sido mantida durante mais tempo, estes reis eles são descendentes de dois daqueles generais de Alexandre, aqueles que dividiram o Império Macedônico em 4 partes. Seriam os descendentes de Seleuco, aqueles que são representados pelo Rei do Norte, que se estabeleceram na Síria, que ficava ao norte de Israel. E o Rei do Sul representaria os descendentes da dinastia Ptolomaica, os Ptolomeus, que se estabeleceram no Egito, ao sul de Israel. Mas eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada neste mapa, para entenderem melhor e consigam assimilar o que a Bíblia está nos dizendo. Então, tradicionalmente, nós vamos identificar o Rei do Norte como os Seleucidas. Você vê ali que, naquela tripinha vermelha, eu não tenho um marcador aqui, mas eu vou me aproximar do quadro aqui, onde está o nome Ptolomeu, naquela tripinha vermelha ali na vertical, ali é onde está Israel. E você tem ao norte, então, a região da Síria, dominada pelos Seleucidas. E ao sul você tem o Egito, ali o delta do Nilo, e você tem ali o domínio dos Ptolomeus. Então, este seria o rei do norte e este seria o rei do sul. Porém, como nós dissemos, as profecias elas têm que ser comparadas, porque elas correm paralelamente. E eu gostaria que você visse este paralelo, por exemplo, entre Daniel capítulo 8, onde nós temos a terceira profecia do livro de Daniel, este paralelo do capítulo 8 com o capítulo 11, ou seja, a terceira e a quarta profecia. E veja se não é interessante isso que nós temos aqui. O capítulo 8, ele fala também sobre os persas, assim como o capítulo 11, nós vimos claramente no verso 2. O capítulo 8 fala do Império Macedônico ou dos gregos, como fala o capítulo 11. O capítulo 8 claramente fala sobre Roma, como possivelmente o capítulo 11 fale também lá no verso 4. No capítulo 8 nós temos o surgimento da chamada ponta pequena, o chifre pequeno, do verso 9 ao verso 12. Aquele poder que sucedeu o Império Romano na sua época pagã, agora numa versão cristã. No capítulo 11, o correspondente ao chifre pequeno seria justamente o conflito entre o norte e o sul. Este segundo bloco que estamos vendo. No capítulo 8, passado o domínio do chifre pequeno, nós chegamos ao tempo do fim. Quando a Bíblia fala então da volta do Senhor. E o capítulo 11, da mesma forma, do verso 40 até o final, vai nos falar sobre o tempo do fim e sobre como todas as coisas irão terminar. Então, isso aqui nos ajuda a percebermos que este conflito entre norte e sul, de fato, pode ter relação com as atividades do chifre pequeno do capítulo 8. Aquele poder que afrontaria Deus, a lei de Deus e o povo de Deus também. É bem possível que este paralelo, então, ele tenha fundamento. Mas eu gostaria que você visse ainda um outro quadro, para nós aprofundarmos esta ideia, esta relação principalmente do rei do norte
com o chifre pequeno de Daniel 8. Veja que nós estamos aqui tentando identificar quem são estes reis, o rei do norte e o rei do sul. Vamos falar um pouquinho sobre o rei do norte aqui. Então, da mesma forma, nós temos aqui um quadro com duas colunas. À esquerda, as características, as ações deste rei do norte, conforme aparecem lá no capítulo 11. E à direita nós temos as características e ações deste chifre pequeno, este poder que aparece no capítulo 8. Nós não vamos ler aqui, mas veja, peguemos ali o primeiro item, por exemplo. O rei do norte, ele desafia Deus e procura usurpar o lugar de Deus. E quando nós vamos a Daniel capítulo 8, qual é a atitude do chifre pequeno? É exatamente a mesma. Se levanta contra as hostes celestiais e contra o príncipe dos príncipes. Veja o segundo item ali. O rei do norte, ele profana o santuário e tira o sacrifício diário. Imediatamente isso já nos lembra o chifre pequeno, lá de Daniel 8, que profana o santuário e tira o sacrifício diário. Então, veja, este quadro mostra de forma mais detalhada a relação entre o capítulo 11 e o capítulo 8, mostrando que o rei do norte possivelmente seja o mesmo poder indicado pelo chifre pequeno na profecia do capítulo 8. A interpretação tradicional fala de guerras entre Seleucidas e Ptolomeus, neste conflito rei do norte e rei do sul. É uma possibilidade. Mas esta interpretação nos leva na direção de que haja neste conflito rei do norte e rei do sul, não exatamente um significado literal de batalhas ao longo de vários anos, mas de um significado espiritual. Onde a Bíblia ela tenha deixado para trás um significado literal quando fala dos persas e gregos no começo do capítulo, e agora na entrada deste segundo bloco, ao falar do rei do norte e do rei do sul, estaria falando agora de um conflito espiritual, e não exatamente um conflito literal de guerras entre exércitos e generais e assim por diante. Veja, eu gostaria de mostrar a vocês um outro quadro, e neste aqui nós vamos nos demorar um pouquinho mais. Este segundo bloco que estamos tratando, verso 5 até o verso 39, ele é dividido em 6 sessões. E cada sessão está aqui. Veja lá em cima a primeira sessão, logo aqui abaixo a segunda, a terceira, lá em cima a quarta, a quinta e a sexta. Este segundo bloco da profecia pode ser dividido em 6 partes. Quando nós dividimos o texto nestas partes, nós percebemos algumas coisas muito interessantes. E que acreditamos não sejam, aliás, longe disso, não seriam nada casuais, estes detalhes interessantes. Você vai perceber que nós temos este bloco dividido em 6 sessões, como que 2 partes, uma colocada diante da outra. Imagine que esta parte da esquerda, o primeiro, o segundo e o terceiro bloco, eles estejam colocados diante daquele outro bloco, a quarta, a quinta e a sexta sessão, como se estivessem diante de um espelho. Então, veja, por exemplo, a primeira sessão lá em cima, onde o sul ataca o norte, do verso 5 ao verso 8. O que a Bíblia fala para nós naqueles versos? Que o sul atacaria o norte com grande poder. Existiriam acordos entre o sul e o norte, iniciados pelo rei do sul. Esse acordo fracassaria, de acordo com o verso 6. Uma filha seria dada em casamento, propondo uma aliança. Este rei se levantaria em seu lugar e entraria em sua fortaleza. Bom,
Quando você olha o bloco 4, que está ao lado, lembrando que é como se tivéssemos aqui um espelho, você vai ver que do verso 13 até o verso 25, numa outra seção, nós encontramos correspondência com a primeira. Então veja lá do lado direito agora. Agora a Bíblia fala de que o norte ataca o sul, é o contrário da primeira seção. Mas como ele o faz? Com um grande exército e muito equipamento. Vá observando a relação entre um e outro. A Bíblia fala também de acordos entre o norte e o sul, mas agora iniciados pelo rei do norte. Esse acordo também fracassa, uma filha também é dada para um acordo ser estabelecido, ele se levantará em seu lugar e voltará à fortaleza. Nós não vamos ficar lendo aqui o quadro todo, mas eu quero que você perceba as relações. Neste texto existe simetria. Nós temos uma estrutura literária que não é casual. E que certamente não foi ideia da mente do profeta Daniel. E ao o texto nos mostrar estas relações, nós podemos entender que a Bíblia está nos chamando a atenção para algo significativo, mais até do que guerras literais. Você vai perceber que entre estas sessões, as 6 sessões que estão espelhadas aqui, você vai perceber que nós temos ali os mesmos temas. E se fôssemos olhar o texto original, que não está aqui, nós perceberíamos uma relação também de palavras e expressões. Palavras e expressões que se repetem tanto de um lado quanto de um outro, e aí eu lhes pergunto, por uma casualidade? Me parece que não. A Bíblia nos apresenta aqui um bloco simétrico e numa estrutura preparada de forma proposital para chamar a nossa atenção. Mas nós ainda não esclarecemos quem são o rei do norte e o rei do sul. Então vamos deixar este quadro de lado e vamos seguir adiante. Nós temos um simbolismo nesta expressão norte e sul, que nós encontramos na Bíblia. Vejam estes textos comigo. Salmo 89, lá nos diz assim: Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Quando a Bíblia fala aqui de que Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador do mundo, da sua plenitude, do norte e do sul, você percebe o autor nos dando uma ideia de totalidade? Do norte ao sul, tudo foi criado pelo Senhor, tudo pertence ao Senhor. Ideia de totalidade. Quando nos referindo ao Brasil, nós falamos do Oiapoque ao Chuí. Qual é a ideia que se transmite nessa expressão tão conhecida? Qual é a ideia? É totalidade. É todo o país, de uma ponta até a outra. Veja o texto de Ezequiel 21. Dize a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que estou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, novamente, desde o sul até o norte. Então, de novo, agora falando sobre um juízo do Senhor, mas dando a ideia de totalidade. Mas quando nós pegamos o norte e o sul separadamente, nós encontramos significados na Bíblia para cada um deles também. Além da ideia de totalidade, quando falamos sobre algo que vem do norte na Bíblia, normalmente a ideia que nós vamos encontrar é de um poder que procura usurpar o lugar e o poder de Deus.
colocar-se no lugar de Deus. Então veja ali Isaías 14 e 31. A Bíblia diz: Tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça e ninguém há que se afaste das fileiras. Normalmente os escritores bíblicos identificavam a vinda de uma ameaça do mal, dos inimigos, como vindo do norte. E logo nós vamos entender isso. No verso seguinte, Jeremias 1,14, essa ideia se repete. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, falando para Judá. Do norte vem o mal, do norte vem os nossos inimigos. E por que esta ideia? Então nós temos aqui de novo o Império de Alexandre dividido em 4 partes. Então o que nos interessa é a parte amarela e a parte azul. Ali estão os Seleucidas lá em cima e aqui embaixo os Ptolomeus. Um pouquinho aqui mais à direita, aqui na região da Arábia, aqui, um pouco aqui mais à direita, nós temos a região de Babilônia. E por que Babilônia é dito vinha do norte, sendo que no norte fica a Síria em relação a Israel? Porque os exércitos de Babilônia, eles não podiam atravessar aqui deste lado diretamente para Israel devido ao deserto da Arábia. Então eles precisavam fazer um contorno, siga mesmo esta parte amarela, saindo aqui de baixo, indo até lá em cima no território da Síria, para depois descerem em direção a Israel, que é esse bloquinho amarelo aqui no meio. Então mesmo Babilônia não ficando no norte de Israel, eles vinham do norte, porque eles não podiam atravessar o deserto. Era extremamente difícil este trecho. Então eles iam até o norte, depois desciam em direção a Israel, fazendo as suas ameaças. Vamos adiante. Isaías 14, aqui nós temos um texto bastante conhecido, onde a Bíblia faz a junção de que do norte vêm as ameaças, e estes poderes que vêm do norte, normalmente têm esta atitude de quererem usurpar a autoridade divina. E quando Isaías 14 fala sobre o rei de Babilônia, e passa do rei de Babilônia para falar da atitude de Lúcifer no céu, porque a atitude de Lúcifer e a atitude do rei de Babilônia foram semelhantes, então veja o que a Bíblia nos diz. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. A Bíblia normalmente identifica o norte como o lugar onde Deus está. E Satanás, então, quando Lúcifer, assim como o rei de Babilônia, demonstrou esta intenção. Eu irei às extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, então aqui nós encontramos, quando a Bíblia fala sobre o rei do norte, nós encontramos a Bíblia nos falando de um poder político, um poder religioso, ameaçador em relação ao povo de Deus, e que tem a característica principal de usurpar o lugar e a autoridade do Senhor. E por ser um poder religioso essencialmente, aproveitando este momento em que nós estamos, seria um poder mais identificado com aquilo que nós chamamos de direita. Aqueles que têm uma visão política da vida, da sociedade e das leis. Uma visão religiosa. Agora, quando a Bíblia fala do sul, separadamente, então a Bíblia está nos indicando um outro poder político, ameaçador, mas que tem uma característica diferente. Veja Êxodo 5, verso 2.
Lembre-se que ao sul de Israel estava o Egito, como ainda hoje está. Ninguém tirou o Egito de lá, né? Está o Egito, onde se estabeleceram os Ptolomeus. E por ocasião do Êxodo, você se lembra da história quando Moisés confronta Faraó, dizendo: vou levar o povo embora, porque o Senhor mandou. Então nós temos no verso 2 a fala do Faraó, que respondeu assim: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Portanto, este rei do sul, ele representa também um poder, uma força, mas que tem como característica desconsiderar a Deus, descartar a Deus e a sua vontade. Enquanto o rei do norte é um poder religioso e quer colocar-se no lugar de Deus, este poder do sul, ele descarta a Deus e não considera Deus na sua existência. Veja Isaías 31. Quando o povo estava nos dias de serem levados para o exílio em Babilônia, muitos se recusaram a reconhecer que esta era uma determinação divina, devido à apostasia do povo. E contra a vontade de Deus, contra as orientações do profeta Jeremias, então muitos decidiram buscar apoio no Egito, o reino do sul. E aí o profeta Jeremias, então, falando sobre esta atitude, registrou o seguinte: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. O povo queria buscar a ajuda dos egípcios, mas foram repreendidos e o Senhor dizia: não busquem a ajuda deles. Os que fazem isso não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Esta é a característica deste poder do sul: descartar o Senhor e a sua vontade, desconsiderá-lo. Então nós temos como rei do norte um poder político, com aspirações espirituais, religiosas, que poderíamos hoje chamá-lo de um poder de direita, mas que busca usurpar o lugar de Deus. E ao sul, representado pelo Egito, a Bíblia nos fala de um poder político, não religioso, um poder ateísta, humanista, que poderíamos identificar hoje com aqueles que têm uma linha mais esquerda, e um poder que principalmente descarta a necessidade de Deus nesta vida. Então, por que Daniel fala de rei do norte e rei do sul? Ele está usando uma linguagem familiar ao povo de Israel para falar destas forças que disputariam o poder e o espaço em nosso mundo, na medida em que nos aproximássemos do tempo do fim. Portanto, é possível que a Bíblia não esteja falando aqui de guerras entre persas e gregos, não esteja mais falando aqui de guerras entre generais de Alexandre, mas nós entendemos que a Bíblia pode estar nos falando destes poderes que buscam se estabelecer no controle deste mundo. Agora vamos ao último bloco. E o terceiro bloco é o que fala do tempo do fim. Voltemos a Daniel 11, aqui no verso 40, a Bíblia nos diz assim: tendo isso em mente que nós vimos até agora, a Bíblia diz assim, verso 40:
no tempo do fim, que nós entendemos começou em 1798, com a ferida mortal sobre o poder papal. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Falando agora sobre nossos dias, possivelmente a Bíblia se refira a este poder ateísta, humanista, enfrentando um poder político, religioso e que busca usurpar o lugar de Deus. Justamente nesta época estava acontecendo a Revolução Francesa, que foi basicamente uma tentativa do humanismo de erradicar a religião da vida das pessoas. Mas o verso mostra que o rei do norte teria um contra-ataque em relação ao rei do sul, na segunda parte. A religião, mesmo sendo golpeada fortemente, esta ferida sobre o papado, ela seria curada gradativamente a ponto de este líder, liderando o mundo religioso, poderia reunir forças para de novo enfrentar o ateísmo e os movimentos humanistas. Dar uma volta por cima. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa, o rei do norte, e muitos sucumbirão. Mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Quando a Bíblia fala da terra gloriosa, está falando sobre o povo de Deus. E diz que o rei do norte vai se fortalecer para enfrentar de novo o rei do sul. E também teria sua atenção voltada para o povo de Deus. E diz aqui que muitos sucumbirão. Muitos do povo de Deus. Este poder religioso que quer colocar-se no lugar de Deus, talvez a Bíblia esteja nos dizendo, exerceria uma influência mesmo entre nós, o povo remanescente, e teria algum sucesso nessa investida. Mas diz aqui o verso 41 que alguns escapariam, Edom, Moabe e as primícias de Amon. Estes povos eram vizinhos de Judá, nações vizinhas de Israel. E você vai observar que os três aqui eram ligados por parentesco com o povo de Deus, desde os tempos patriarcais. Estes escapariam do poder do rei do norte, este poder religioso e espiritual que busca usurpar o lugar de Deus. Nem todos se submeterão. Talvez a Bíblia esteja dizendo de alguns que virão até fazer parte do povo de Deus num último momento. Veja o verso 42 e 43. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Está falando do rei do norte. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Este rei do norte estará tão fortalecido que ele irá invadir o sul com tanta força que o Egito não escapará. Vai se apoderar de todas as suas riquezas, todas as coisas preciosas. Nos parece que a Bíblia esteja falando aqui agora de uma aliança, uma coalizão entre os poderes religiosos que buscam se colocar no lugar de Deus, sobre aqueles que querem descartar a Deus, ateus e humanistas. De alguma maneira, a religião irá prevalecer. Porém, uma religião apostatada, corrompida. Diz o final do verso 43 que os líbios e os etíopes o seguirão. Povos do sul, vizinhos ao Egito. O rei do norte terá o apoio daqueles que são do sul, daqueles que pregam o ateísmo
e o humanismo. E agora eu gostaria de mostrar a você 2 textos para irmos nos encaminhando ao final. 2 textos que nos mostram, eu não estou conseguindo, passa aí para mim, por favor. 2 textos que nos mostram algo sobre esta coalizão entre Rei do Norte e Rei do Sul. Eu não estou conseguindo passar aqui. Acho que travou, né? Eu vou lendo aqui, diz assim. É um texto do livro O Grande Conflito. Fala o seguinte. Romanistas, protestantes e mundanos. Com esses 3 grupos, nós incluímos o mundo todo. Romanistas, protestantes e mundanos, juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia. E verão nesta aliança do norte com o sul, poderes políticos, alguns ateus e humanistas, outros religiosos, porém apostatados, verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo. Você consegue imaginar um mundo onde religiosos e ateus falem uma língua só? Tenham o mesmo objetivo e estejam perfeitamente unificados? Então, o mundo inteiro vai olhar para esta aliança e verá ali uma possibilidade de ouro. O começo do milênio há tanto esperado. A oportunidade para que o mundo finalmente se entenda e seja estabelecido o reino de Deus. É isso o que muitas igrejas, inclusive, pregam. Mas nós estamos falando de uma aliança que, de um jeito ou de outro, se coloca contra Deus. O outro texto, falando também deste momento, desta aliança, diz assim: a inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais, ao conduzir ele em atividade suas forças em sua última obra de rebelião. Agora veja, e toda alma que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás, contra o céu, e se unirá na batalha contra o governador do universo. Então, de fato, é prevista uma união de todos os poderes neste mundo, sejam religiosos ou ateus. A Bíblia prevê uma unificação destas forças, mas todos eles estão contra Deus e sob a liderança de Satanás. Quando você vai a Apocalipse 13, você descobre quem vai promover esta integração. A segunda parte do capítulo fala da segunda besta, que nada mais é do que o país mais poderoso e rico que nós temos hoje, os Estados Unidos. Faz com que a primeira besta seja adorada. Verso 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, o rei do Norte será perturbado. Quais são esses rumores do Oriente e do Norte? O rei do Norte está no sul. Ele está lutando contra o Egito. E quando você olha naquele mapa, você vai perceber que alguém que esteja no Egito, o norte e o oriente corresponde ao território de Israel. E quando o rei do norte estiver então confirmando esta aliança com o rei do sul, atacando o rei do sul, ele vai ouvir então rumores do oriente e do norte, da terra de Israel, que aqui representa o povo de Deus, o remanescente. Será perturbado e sairá com grande furor, veja, para destruir e exterminar a muitos. Quando o mundo chegar neste ponto de uma aliança entre as forças do norte e do sul, ou seja,
aqueles que têm motivações religiosas, políticas, e também aqueles que têm ideologia humanista, ateísta, quando chegarem a falar uma própria língua, haverá algo que lhes chamará a atenção: os rumores do Oriente e do Norte. Ambos voltarão as atenções para Israel, que nesta simbologia representa o remanescente. Então veja que nós estamos falando de uma aliança mundial e apenas um pequeno grupo não participando deste pacto. E finalmente o verso 45. Fala que o rei do norte, com o apoio do rei do sul, armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Aqui nós temos um mapa de Israel. O Monte Santo é justamente o território de Israel, e estes reis estabelecerão as suas tendas entre os mares. Ali nós temos o mar Mediterrâneo à esquerda, o mar Morto à direita. Eles voltarão suas atenções então agora contra o povo de Deus. E diz o verso 44, eles têm grande furor para destruir e exterminar a muitos, porque não fazem parte desta aliança, não fazem parte deste pacto. Agora veja o finalzinho do verso 45. E queridos, aqui está a parte mais importante de tudo que vimos até aqui. Mas chegará ao seu fim. Quem vai chegar ao final? O rei do norte, o rei do sul, todos os que fizerem parte deste pacto. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Queridos, a Bíblia está nos antecipando aqui em uma frase, de que neste momento crítico, o mais difícil da história da terra para o povo de Deus, quando as forças do mal, tanto do norte quanto do sul, apóstatas, ateus, quando se juntarem e se voltarem contra o povo de Deus, a Bíblia fala que estas forças serão destruídas. Não haverá quem os socorra, e o reino de Deus, como diz Daniel 2, será estabelecido. Deus intervirá na hora exata, nem antes nem depois. Quando o seu povo estiver aparentemente desajudado, desprotegido, desamparado, o Senhor vai intervir e estes poderes serão destruídos. E quando nós entendemos quem são estes poderes, tanto do norte quanto do sul, então nós entendemos o título da mensagem desta manhã. Quem é o ruim? E quem é o pior? E que diferença faz? Porque nenhum nem outro atendem às expectativas da palavra de Deus. Nem os poderes do norte, aparentemente religiosos, mas que usurpam a autoridade de Deus, a lei de Deus, e nem os poderes ateístas, humanistas, esquerdistas, que descartam a vontade de Deus. Qual deles é o pior? Qual é o ruim? Com qual deles você ficaria? Nem com um, nem com outro. Na verdade, irmãos, a Bíblia está nos mostrando que neste tempo do fim, a nossa situação como povo remanescente, ela é ainda mais desafiadora do que esta que o Brasil enfrenta, às vésperas de uma eleição. Porque nós não poderemos optar nem pelo ruim e nem pelo pior. Não é nem o norte nem o sul que representa o povo de Deus. Não é direita, não é esquerda, não são ateus, não são religiosos. Mas você e eu somos chamados hoje a fazermos parte nem do norte nem do sul, mas do povo remanescente.
Nós não estamos aqui para apoiarmos uma ideologia de um ou de outro lado, e nem uma visão política de algum ou outro partido. Nós estamos aqui chamados para fazermos parte do povo remanescente. A nossa mentalidade, irmãos, não é a do rei do sul, e também não pode ser a do rei do norte, porque ambos se voltarão contra Deus e o povo de Deus. Você é chamado para levantar a bandeira do Senhor, que não é esquerda, não é direita, mas é a bandeira do remanescente, que tem a mensagem para este tempo, que é o tempo do fim. Queridos, como povo que tem conhecimento da verdade para este tempo, o Senhor nos convida para cada vez mais nos alinharmos com a sua palavra, nos identificarmos com o estilo de vida, o pensamento, a teologia, as ideias do remanescente, e não de qualquer lado, qualquer grupo, qualquer partido que exista neste mundo atualmente, porque todos em algum momento se voltarão contra Deus, numa aliança. E eu espero que você e eu jamais façamos parte dela. Queridos, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, tenhamos a certeza de fazermos parte do povo remanescente, vivendo conforme o que a palavra de Deus pede, nos preparando para este tempo difícil, mas quando chegar a hora pior, o Senhor vai intervir, vai destruir estas forças e libertará seu povo. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo a mim, a você e você que nos acompanha também. Eu gostaria de orar com você neste momento. Peço que você feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Nesta hora, Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pelas tantas oportunidades, e principalmente esta, de estudarmos a Tua Palavra, um capítulo que ainda nos desafia em muitos pontos, mas que talvez esteja nos mostrando aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer e o que o Senhor espera de nós. Nós fomos chamados aqui não para representarmos um ou outro lado, seja político, social, ideológico, mas nós fomos chamados para participarmos e representarmos o Teu nome, participando do remanescente fiel. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luzes numa época de confusão, de tanta discussão, numa época em que as pessoas estão separadas por motivações políticas, ideologias sociais. Que o Teu povo, Senhor, não se misture com estas coisas, mas tenha como guia a Tua palavra, a palavra profética, entendendo que o reino de Deus está prestes a se estabelecer. E quando Jesus chegar em breve, que nós façamos parte, mesmo que de um pequeno grupo, mas um grupo fiel, e que terá a oportunidade finalmente de ter a vida eterna. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos aqui nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Gostaria, por favor, que você permanecesse sentado ainda.